penicilina, que foi que surgiu na guerra, né? Surgiu também na Segunda Guerra Mundial. Como é que a penicilina ajudou a vencer a Segunda Guerra, cara? Ô, Júlio, Ah, e também, vindo da Segunda Guerra, teve muita evolução tecnológica, né? Acho que deu boom, assim, né? Porque muita coisa. era muito indústrias, né? Uhum. Mas aí a tecnologia começou a surgir por conta da guerra mesmo, né? É, A é. guerra, então, assim, a guerra é ruim, mas ela traz prosperidade. A NASA surgiu nessa época aí, a corrida espacial. Ó, Como foi? inevitavelmente e inegavelmente, a guerra é o maior condutor da inovação. Você tá vendo os drones agora. Nossa, demais, O que mano. que era 2022, o que que é hoje? Toda hora aparece um drone novo, o pessoal É, pensa que é um ET e não é. é. Então, o que que o drone virou de 2022 para agora? O que que os ucranianos e os russos estão fazendo com o drone, com as aplicações diferentes e tal? A guerra é o maior motor da inovação. Nos Estados Unidos, aconteceu um fenômeno da Big Science nessa época, né? Que foi o próprio Vannevar Bush, esse cara que eu mencionei para você, que era o assessor de ciência da Casa Branca, que tinha sido reitor do MIT, foi ele que criou esse conceito aí, né? Que é o conceito do Estado financiar a ciência. É curioso, porque aqui no Brasil a gente tem Estado financiando a ciência e basicamente é o Estado que financia a ciência, né? Que tem o Sim. CNPq, tem as bolsas da CAPES, né? Essas coisas. Mas você vai imaginar que os Estados Unidos, nos anos 30, era exatamente o contrário. A ciência só era financiada pela indústria privada. Não existia financiamento estatal da ciência, Sim. né? Só que é o seguinte, o Estado tem um caixa infinitamente maior do que Uma o setor empresa. privado, que é a empresa. Então o Estado consegue financiar Big Science, né? Então, essa Big Science gigantesca, depois disso, depois da aplicação inicial, existe o fenômeno do derramamento tecnológico, né? Nossa, Da é. transformação da tecnologia em outras aplicações. Não é isso? Então, o reator nuclear que o Fermi construiu virou um reator nuclear de produção de energia, né? O primeiro computador, que foi o ENIAC, né? O primeiro computador multiprogramável, né? Que foi o Sim. ENIAC, construído durante a Segunda Guerra Mundial para fazer cálculos complexos, né? Tipo cálculo de tiro naval, né? Só ficou pronto, na verdade, em 46. Foi um projeto grande que atrasou e ficou pronto em 46, um ano depois que a guerra terminou. Mas, cara, o ENIAC tava pronto, um puta computador do tamanho de 4 salas dessas aqui, Mas estava funcionando, né? né? Mas que funcionava. E agora, o que vai fazer com isso? Eu não sei. Tá na universidade aí, põe esse negócio pra rodar. E puseram pra rodar. E começou a rodar muita coisa. Entendeu? Então, pesquisas acadêmicas passaram a rodar nos computadores, no ENIAC. E outros computadores mais potentes e cada vez menores, né? Foram sendo construídos. Com decorrência direta da Segunda Guerra. Sim. O radar. O radar é uma invenção que precede a Segunda Guerra, mas assim, já era assim, cara, precisamos disso porque vai vir guerra aí. Né? O radar foram os ingleses que inventaram, que implementaram primeiro. Era aquela invenção difícil de ser realmente é, apontada, foram os ingleses que inventaram. Porque os Sim. alemães também tinham radar, cara. Quer Todo dizer, é uma mundo. pesquisa que estava ali rodando, mas os ingleses foram os primeiros a realmente implementarem uma rede grande de radar. E o radar permite isso que você está vendo hoje aqui, ó, avião circular em cima da cidade o tempo inteiro, com segurança, né? Verdade. Pousa o avião, pousa outro avião, pousa outro avião. Então, se não fosse o radar, a gente não ia poder fazer isso. Outra coisa que está relacionada à aviação, a, a aviação a jato, né? O motor a jato. O motor a jato é um produto da Segunda Guerra Mundial. Os motores a pistão que existiam antes, né, tinham suas limitações ali. A engenharia realmente, em 1940, ela tinha chegado no limite do pistão, do motor a pistão, o motor de hélice, né? Sei. Tinha chegado no limite, assim, construíram os aviões mais altíssima performance possível. Mas ali não Mas aí tinha chegou no limite, limitação, né? chegou no limite agora, não vai mais longe do que isso. Então agora temos que ter uma nova tecnologia. Que nova tecnologia é essa? O jato. Então, o jato que foi desenvolvido na Inglaterra, na Alemanha, em decorrência também nos Estados Unidos, né, do esforço inglês, ele se tornou o modelo, né, para uma aviação comercial de longo alcance no pós-guerra. Por quê? Porque o avião a jato, ele voa mais alto,
Sendo mais alto, ele tem menos resistência do ar, então ele voa mais longe, economizando combustível. E ele pode ser maior. Então, hoje a gente tem essa ligação transcontinental por conta da aviação a jato. Você tinha mencionado aí também o programa espacial. Isso. E o programa espacial, por mais que ele, como a gente conhece hoje, assim, ele não nasceu na Segunda Guerra, ele nasceu no final dos anos 50, mas os foguetes nasceram na Segunda Guerra. Os foguetes, eu quero dizer, os mísseis balísticos e os foguetes de combustão líquida. Né? Diferença da combustão líquida para combustão sólida, você vai imaginar que a combustão sólida é rojão. Tipo o rojão que você compra na loja, né? Para fazer o festa junina ali. Aquilo é rojão. Rojão fica armazenado em temperatura ambiente, né? O combustível fica ali inerte, você pode deixar anos lá, você pôs fogo nele, ele vai, não é isso? Isso aí é conhecimento da China antiga. Não tem novidade nenhuma nisso. Conhecimento do chinês lá nos anos antes de Cristo já mexia com isso. Só que o combustível líquido, ele permite um voo controlado do projétil, né, do foguete. Por quê? Porque são dois líquidos, né, um combustível e um oxidante, que vão ser combinados e incendiados ali, que vão gerar uma chama, mas você tem controle sobre essa mistura. Como se fosse um carro mesmo, você tem controle sobre essa mistura, você pode aumentar, você pode diminuir, você vai também controlar a direção do empuxo, e isso vai te permitir controlar o voo do foguete para ele aterrissar exatamente onde você quer, entendeu? A diferença básica é essa. E também o foguete de combustão líquida, ele vai permitir você fazer inserção de objetos na órbita de forma precisa. Eu quero atingir tal altitude para soltar meu satélite, para ele poder rodar a Terra em tal altitude. Na altitude maior, por exemplo, a altitude de órbita geoestacionária. O que é isso? Que o satélite ele gira na mesma velocidade que a Terra. Então, para o ponto de observação aqui, São Paulo, ele está parado. Entendi. Porque ele gira certinho. Ele gira certinho, acompanhando a cidade. Então, para comunicação, tem que ser assim. Comunicação tem que ser o satélite parado lá e você aqui transmitindo, entendeu? Então, toda a ciência que levou ao programa espacial no final dos anos 50, através do lançamento do Sputnik em 57, por daí em diante, começa na Segunda Guerra Mundial com os foguetes V2 do Wernher von Braun. Tá? Começa com o financiamento que os alemães fizeram da pesquisa de foguete. O primeiro objeto humano a chegar ao espaço sideral acontece em 42, é um foguete V2 alemão. E posteriormente a isso, a gente tem o lançamento dos primeiros mísseis balísticos, né, os V2 operacionais contra Londres, em 44 e 45, que é uma arma que não tem qualquer tipo de defesa contra ela, não existe defesa. Se ele for lançado, ele vai cair e não tem o que fazer. Né? E logo em seguida, acabou a guerra. Os americanos passam a mão nesses cientistas alemães, nesses projetistas de foguete. Não só neles, né? Mas também nos caras que mexiam com propulsão a jato, as outras tecnologias mais avançadas que os alemães tinham. Fizeram um projeto, uma operação chamada Paperclip, né? Clipe de papel, que era assim... Traz esse pessoal pra cá, nós vamos apagar as identidades deles, vamos dar outras pra eles aqui, eles vão entrar aqui, vão virar cidadão e vão trabalhar pra gente. Já era. Ah, mas esses caras fizeram isso aqui durante a guerra, não importa. Ele é uma mente brilhante, aí vai mente ajudar. Brilhante, acabou, vamos apagar o passado deles, beleza? Beleza. Então trouxe esses caras pra lá e começaram a trabalhar. Tanto que, assim, o centro de voo espacial de Huntsville, no Alabama, ele era basicamente uma continuação do programa espacial alemão, né? do programa de foguetes alemão da Segunda Guerra. Era basicamente o Wernher von Braun e a equipe dele trabalhando lá. Né? E posteriormente, Wernher von Braun foi feito diretor do centro espacial da Flórida, né, também.
Então o cara responsável pelos lançamentos, que desenhou o foguete Saturno V, né, do programa Apollo, foi o Wernher von Braun, cara. Foi o mesmo cara que desenhou os foguetes pro Hitler. Caramba, Foi o foi o que mesmo fez, cara. hein? É. Dos Estados Assim, Unidos. e os foguetes russos, né? Muito também se comenta de que foi uma ciência completamente à parte, né, de origem nacional russa mesmo, que o Sergei Korolev, que era o cara que chefiava o programa espacial soviético, né, teria criado os foguetes do zero, né? E essa foi a verdade, esse foi o discurso durante toda a Guerra Fria e inclusive os anos 90 se acreditava muito nisso, mas justamente nos anos 90, cientistas alemães, pesquisadores alemães, na verdade, tiveram acesso pela primeira vez à documentação russa, que foi aberta finalmente, né? E também a testemunhas, pessoas que trabalharam no programa, que já estavam com seus 70, 80 anos de idade, e que forneceram documentação e testemunhos que levaram à comprovação de que os foguetes russos também se basearam, imensa maioria, em ciência alemã. Né? Então, em cientistas alemães, em conhecimentos alemães. Então, tanto o programa espacial americano quanto soviético são derivados do programa de mísseis, do programa de foguetes alemão da Segunda Guerra. E a outra consequência, né? Uma outra consequência da Segunda Guerra Mundial é o fato de que hoje a gente tem essa existência aqui, né? Essa, digamos assim, a televisão, Tecnologia toda, né, as praticamente. comunicações, a internet. Então, o que é a internet? A internet é uma rede de comunicações que foi criada para poder interligar silos de mísseis nos Estados Unidos. Mísseis que não existiriam sem a ciência alemã, né? Então, hoje a gente tem internet por conta dessa ligação, desse projeto inicial lá dos anos 60, né, que se tornou a internet de hoje. Então, tem a comunicação, via satélite, tem previsão do tempo hoje, tudo derivado disso, né? Então, como eu falei lá no começo, a Segunda Guerra realmente ela muda muito a nossa vivência, né? Como é que a gente enxerga a existência Eles hoje. mudam, né, de uma sociedade de indústrias para uma sociedade tecnológica, né? Você Vocês começam. diz? Tipo assim, antigamente era mais indústrias ali. Uhum. Após a Segunda Guerra vem a tecnologia em si, né? A inserção, né? Vem a inserção aos poucos. Existe uma aceleração tecnológica muito grande pós-Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra se segue à Guerra Fria, né? Que é no plano tecnológico, é uma continuidade. Sim. Aquilo que foi descoberto ali, que foi inventado ali, é potencializado no pós-guerra. Os helicópteros, né? Mesma coisa, helicóptero nasceu na Segunda Guerra Mundial e hoje está aí, popularizado no mundo inteiro com uma forma alternativa de voo também. Né? A ciência médica, inclusive, já vou dar a prévia aqui, que domingo, no próximo vídeo, Fica à é sobre vontade. penicilina. Penicilina, que surgiu na guerra, né? Surgiu também na Segunda Guerra Mundial. Como é que a penicilina ajudou a vencer a Segunda Guerra, cara? Penicilina, na verdade, ela foi descoberta pelo Fleming em 1928. Acidente, completamente acidental. Fleming publicou a descoberta dele, que aquele fungo ali conseguia matar bactérias. Oh, nossa. O fungo conseguia matar bactérias. Todo mundo achou que ele era louco, né? Tipo, quem? Fungo que mata bactérias, tá doido. Então repete aí pra mim. Ele não conseguiu repetir porque o fungo era muito difícil de reproduzir e ele não sabia a composição certinha do fungo, composição química do fungo, ele não sabia. Cara, a ciência, a penicilina ficou morta por 10 anos. Nossa, sério? Morta por 10 anos até 1939, quando a equipe lá da Universidade de Oxford conseguiu descobrir tanto a composição química da penicilina, quanto uma maneira de concentrar a penicilina, de desenvolver de fazer uma produção em larga escala dela e também de concentrar o efeito dela, né? 39, de 28 para 39, foram 11 anos. 11 anos de completo ocaso científico.
E É aí uma coisa tão quando importante, né? uma coisa tão importante que hoje, pô, salvou a vida de quantas pessoas até hoje? Porra. Então, é só o esforço de guerra mesmo que consegue fazer com que esses países invistam lá milhões e milhões, né, na construção de fábricas de grande porte para a produção de penicilina em É. grande quantidade, né? Então, ali para a abertura dos combates no dia D, 6 de junho de 44, as reservas do serviço de saúde militares dos Estados Unidos e da Inglaterra já tinham penicilina em estoque suficiente para tratar todo mundo. Caramba, todo mundo. Todo mundo que, eventualmente, a taxa de Sim. feridos, né? A taxa de Sim. feridos. O cara Tantos por cento ali, né? tomou um tiro, vai ter que tomar um antibiótico aqui, Sim. né? Pra ferida Eles não já tinham, gangrenar. já. Né? Então, já tinha o suficiente Legal. para tratar todo mundo. Né? Então, no pós-guerra, essas fábricas, as fábricas estatais de penicilina foram vendidas para iniciativa privada. E aí começou essa produção de antibiótico para o mundo inteiro, né? Nossa, muito interessante, mano. É muita coisa que surgiu da Segunda Guerra, né? Muita coisa. Se você começar a olhar, cada, sei lá, às vezes uma coisa que parece que é insignificante. E, mas se não fosse ela, muita coisa não aconteceria, né? Depois, justamente. E o cerne disso tudo tá ali no conflito, cara. Incrível. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo